Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, apesar do distanciamento social. É uma alegria muito grande para nós, como Igreja Batista de Jerusalém, através das ferramentas digitais, conseguirmos juntos louvarmos ao Senhor Jesus neste domingo. Primeiramente, eu gostaria de te pedir que você compartilhe o link deste culto com seus amigos, conhecidos, familiares, para que dessa forma nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas e dessa forma possamos ganhar vidas para o Senhor Jesus. E em segundo lugar, eu quero orar pelas crianças. As crianças são muito importantes para a nossa igreja. Nós acreditamos e investimos muito no ministério infantil e para isso queremos orar pelas crianças para que Deus abençoe cada uma das crianças da nossa igreja. Então eu quero trazer uma palavra diretamente para você, criança. Nós aqui na Igreja Batista de Jerusalém, onde eu estou aqui gravando essa mensagem, nós estamos com muita saudade de vocês. Vocês são muito importantes para nós como igreja, vocês mesmos. Então eu quero pedir que neste momento você fique de pé aí na sua casa, junto com seus familiares, e se tiver alguma outra criança, que todos fiquem de pé, que nós queremos orar especificamente por vocês, para que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelas crianças, irmãos, todos juntos. Vamos orar e abençoar não somente as crianças que estão com vocês, mas também todas as crianças da nossa Igreja Batista de Jerusalém. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de juntos cultuarmos ao Senhor neste domingo. Te agradecemos em nome de Jesus por nos abençoar com as ferramentas digitais, com essa facilidade que temos de alcançar os irmãos e assim nos alimentarmos espiritualmente como o corpo de Cristo. Queremos orar pela vida das crianças, pedir a bênção do Senhor sobre a vida delas, para que elas possam, Deus, receberem o governo de Deus sobre as suas vidas, ó Pai. Que elas possam, Deus, terem a vida delas dirigida pelo Senhor. Que o Senhor possa abrir a mente e o coração delas, ó Pai, para que possam estar abertas também para receber a sua palavra, ó Pai. E assim, ó Deus, desde já, obedecer e seguir e obedecer aos teus mandamentos. Nós abençoamos a vida de cada uma das crianças da nossa igreja e te agradecemos porque o Senhor nos confiou elas e que nós possamos cumprir com essa responsabilidade de ministrar sempre a tua palavra para nossas crianças. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Nós vamos começar mais um momento de louvor e que você possa, nesse momento, poder adorar ao Senhor com seu coração, com sua mente, poder meditar em cada cântico que será cantado e poder ver que em meio às circunstâncias, em meio a tantas coisas que nós temos passado, Deus nunca nos deixa só, Deus nunca nos abandona, Ele é um Deus presente em nossas vidas. E que você possa realmente louvar o Senhor com alegria, em todo o tempo, em todo momento. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos, não importa a luta que esteja passando. Saiba que Deus está contigo e esse é um motivo maravilhoso de você poder louvar a dele. E a gente agradecer a Ele por tão grande amor por cada um de nós e pela sua vida. Cruz me chamou.
gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Quebrantado no seu amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
quando bem ou quando mal, oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
eu quero trazer para você uma palavra de oferta neste momento, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e da grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Irmãos, esse texto é interessante quando trata-se de ofertas, porque nós podemos ver algumas semelhanças com o momento que nós estamos passando neste momento. Naquela ocasião, o início da igreja primitiva, a igreja pregando a palavra de Deus para muitas pessoas se convertendo, o poder de Deus se manifestando de uma forma extraordinária. E uma das evidências ou uma das marcas que aquela igreja tinha era a generosidade, que foi exemplificada nesse texto através da vida de Barnabé. Ele era uma pessoa que tinha uma condição financeira diferenciada dos demais. E o que ele fez? Ele então pegou uma propriedade que ele tinha, vendeu e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele ofertou o dinheiro daquela propriedade. E qual que era a finalidade dessa oferta? Essa oferta seria utilizada para abençoar todas as pessoas que faziam parte daquela igreja, de forma com que não existisse pessoas necessitadas naquele meio. E nós podemos ver isso no verso 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. E justamente porque as pessoas eram generosas. E nós precisamos mais do que nunca cumprir a palavra de Deus e cumprir o ensinamento que esse texto traz para nós. De nós continuarmos trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas, principalmente no momento como esse, onde nós sabemos que, como igreja, nós precisamos socorrer aqueles irmãos que precisam. Então, irmãos, continue sendo obediente à palavra de Deus em tudo, como nós sempre falamos, né? Obedecer a palavra de Deus em não mentir, em não roubar, em viver uma vida de santidade, se purificar do pecado e também sermos generosos, trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas na presença do Senhor. Que você possa assim continuar. Você pode ver aí no link abaixo, tem os dados bancários da igreja para que você possa fazer a sua oferta, como também enviar o seu dízimo. Durante a igreja, os pastores estão fazendo plantão também para que possam receber os dízimos e as ofertas, como também a coordenação de toda a ajuda que a nossa igreja tem prestado para os irmãos. E dessa forma, irmãos, nós iremos agradar a Deus em tudo. Então é importante que nós possamos continuar sendo generosos, obedecendo a palavra de Deus em todos os ensinamentos, incluindo trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida, para que Deus continue suprindo as necessidades de cada um de nós e também para que esse texto se aplique em nossas vidas, para que não venha a existir no nosso meio pessoas necessitadas. Amém? Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de praticar essa palavra, Deus, de sermos generosos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e mesmo em momentos turbulentos, como que estamos enfrentando nos dias de hoje, que nós possamos continuar praticando a Tua palavra. Por isso te peço, Deus, que o Senhor possa, Deus, colocar e manter essa generosidade no nosso coração, Pai, nos ajudando a sermos diligentes também, ó Pai, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, como a Tua palavra nos ensina. Te peço do modo especial neste momento que o Senhor possa estender a Tua mão sobre a Tua igreja, de forma com que não venha a existir pessoas necessitadas no nosso meio, e que o Senhor nos capacite para que possamos ajudar a cada uma das famílias aqui presente, Pai.
E assim ver, Deus, que como aquela igreja em Atos dos Apóstolos, nós também, ó Pai, estamos nos esforçando em ajudar as famílias aqui representadas. Nos ajuda, ó Pai, e abençoe os irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um deles também, que o Senhor possa suprir as necessidades de cada uma das famílias aqui representadas, que o Senhor também possa abençoar os irmãos que estão trabalhando e que de alguma forma ou de outra foram afetados com reduções de salários ou alguma coisa desse sentido. Que o Senhor possa, Deus, continuar sendo Deus e trazendo paz ao coração de cada um. Momentos como esse, te pedimos, ó Pai, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa confiança e nos ajuda a nos lembrar sempre da Tua palavra que está escrito, para que nós possamos confiar no Senhor, saber que o suprimento virá de Ti e também sabendo, Deus, que aqueles que têm mais, que têm recursos a mais, o papel agora é contribuir com aqueles que têm menos. Nos ajude, Pai, a colocar a Tua palavra em prática, ó Pai, de forma que Tua igreja toda seja assistida num momento tão difícil como esse. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Te procura, Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco.
Glória a Deus, irmãos. Vamos passar para o momento da mensagem nessa noite. Quero convidar você mesmo aí na sua casa para que juntos possamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por este momento tão precioso que estamos na Tua presença, diante do Senhor, enfrentando, Deus, este momento tão difícil, Deus, para toda a sociedade. Mas também te agradecemos pela oportunidade de, mesmo com o distanciamento social, nós termos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te peço que, pela Tua misericórdia, o Senhor possa falar conosco, que possamos ser capazes de ouvir a Tua voz e fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa fé, e que possamos continuar nos esforçando em praticar a Tua Palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. É uma bênção estarmos na presença de Deus, juntos novamente, como igreja. E o objetivo é continuarmos falando sobre o tema Uma Igreja Saudável, na qual nós estamos trabalhando desde o início do ano. Mas, ao mesmo tempo, é um grande desafio, né? Ser uma igreja saudável nesse período de quarentena, considerando que a gente nem pode se reunir como igreja, para que a gente possa caminhar junto, se fortalecer uns aos outros e assim sermos saudáveis espiritualmente. Mas a boa notícia é que a Bíblia, ela nos traz conselhos preciosos de como nós podemos e devemos manter a saúde espiritual de cada um de nós, independente de estarmos reunidos ou não. A Bíblia nos traz conselhos preciosos de como nós devemos manter a nossa saúde espiritual. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo um texto na Palavra de Deus que está em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2. Hoje nós iremos ficar apenas no versículo 2 do capítulo 4 de Colossenses. Essa é a Palavra de Deus e a Palavra de Deus diz assim para nós: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Queria que você repetisse comigo, mesmo em casa, que se estivéssemos todos aqui na igreja, vocês repetiriam comigo. Então vamos lá. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Glórias a Deus. Graças a Deus. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos em Colossenses, foi escrita por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, curiosamente, ele nunca visitou essa igreja em Colossenses. Essa igreja ela foi fundada por um homem daquela cidade chamado Epáfras, e esse homem possivelmente tenha sido evangelizado pelo apóstolo Paulo quando ele ficou durante 2 anos ali na cidade de Éfeso, fazendo um trabalho missionário naquele lugar. Provavelmente Epáfras foi um dos alvos de evangelização do apóstolo Paulo, se converteu e depois, voltando para a sua cidade natal, que era a cidade de Colossos, ele então pregou o evangelho naquela cidade e algumas pessoas, ou muitas pessoas, não sabemos quantidade exata, essas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, aceitaram o evangelho que Epáfras pregou para elas, e assim começou a igreja em Colossenses. E aquela cidade ela tinha um histórico religioso extremamente particular. Em anos anteriores, aquela cidade eles prestavam uma adoração a uma deusa chamada Cibele. E neste culto de adoração a essa deusa chamada Cibele, eles prestavam cultos com rituais de purificação e com derramamento de sangue de touros. As pessoas entravam em estados de êxtase e eles acreditavam que para servir a essa deusa, eles precisavam prestar também penitências sobre o seu próprio corpo, de uma forma de adoração. E depois, a partir do século II depois de Cristo, a partir do século II, passou a ter uma influência também bem distorcida do cristianismo naquele lugar, naquela cidade. Veio uma religião chamada montanismo. E essa religião
ela pregava, dentre algumas heresias, uma que eu gostaria de destacar, que eles pregavam era a liberdade das responsabilidades diárias. É difícil de nós imaginarmos hoje, né? Cada um de nós abrindo mão das nossas responsabilidades diárias, de ter que arcar com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, para viver uma vida seguindo uma religião que prega para cada um de nós que nós deveríamos deixar essas responsabilidades diárias. E essa distorção começou a contaminar algumas pessoas dentro daquela igreja de Colossos. Epáfras percebeu, ficou preocupado, se conectou com o apóstolo Paulo. Acredita-se que Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo quando ele estava preso na prisão em Roma. E então ele compartilhou essa preocupação que ele estava tendo com os irmãos daquela igreja, porque no final do dia o que estava acontecendo era que aqueles irmãos na cidade de Colossos, eles estavam querendo algo a mais do que o evangelho que eles tinham recebido de Epáfras. Como que se o evangelho que eles tivessem não fosse suficiente. Então eles queriam algo a mais. E isso muito por causa dessa influência religiosa que existia naquela cidade e que de alguma forma estava afetando a cabeça de alguns, achando que aquilo que eles receberam da palavra de Deus não era suficiente. Então o apóstolo Paulo escreve a carta aos Colossenses para fortalecer esses irmãos e para dizer para eles que Jesus Cristo é suficiente, que Jesus Cristo era suficiente para a vida deles. Tanto que nós podemos ver isso lá em Colossenses, quando você olha lá no capítulo 1, por exemplo, no capítulo 1 ele fala bastante sobre isso, sobre Jesus a partir do verso 15, olha o que ele fala de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele traz a suficiência de Cristo para aqueles irmãos. Vocês não precisam trazer o montanismo para dentro da igreja. Vocês não precisam trazer partes da adoração a deusa Cibele que existia no passado, trazer isso para dentro da igreja. Ou qualquer outra coisa de outra religião ou do próprio judaísmo, vocês não precisam trazer nada para dentro da igreja. Porque o que vocês têm, que é Jesus Cristo e a sua palavra, isso por si só já é suficiente para vocês. E aí ele descreve a suficiência de Cristo nesse texto que nós lemos agora. E quando nós mergulhamos no texto aqui do capítulo 4, o apóstolo Paulo já está caminhando para o final dessa carta que ele escreveu para os irmãos em Colossenses. Então ele começa a dar diversos conselhos, justamente para manter, se é que podemos dizer assim, eu acredito que sim, para manter aquela igreja com uma saúde espiritual, para que aquela igreja pudesse continuar sendo uma igreja saudável naqueles dias. Então o apóstolo Paulo aqui no verso 2 ele fala: primeira coisa, dediquem-se à oração. Quando ele traz a palavra dediquem-se à oração, essa palavra dediquem-se traz a ideia de persistir, de ocupar-se com, ou seja, que eles deveriam ocupar o tempo deles com a oração. Olha só que interessante. Não era fazer as coisas correndo, não era fazer as coisas de qualquer jeito quanto à oração, mas eles deveriam ocupar um tempo, ou seja, separar um tempo específico para orar. Isso faria com que aquela igreja de Colossenses ficasse firme, ficasse forte, que aquela igreja de Colossenses fosse uma igreja saudável, que eles pudessem dedicar um tempo, ocupar o tempo, persistir em oração.
E aí, na continuidade desse versículo, ele fala: estejam alerta. Estejam alerta é interessante porque ele traz a ideia de ficar atento, ou prestar atenção em algo, ou até mesmo estar vigilante, trazendo a ideia daquelas pessoas que passam a noite inteira como vigia, protegendo um lugar ou protegendo uma cidade, justamente pensando em segurança. E ele traz a importância daqueles irmãos em Colossenses estarem atentos, justamente atentos contra os inimigos e principalmente contra os falsos profetas e contra as falsas mensagens, ou melhor, as heresias que estavam tentando contaminar aquela igreja. E aí o apóstolo Paulo fala: além de vocês terem que dedicar um tempo para oração, vocês têm que estar alerta, atento, justamente para não serem contaminados com heresias. E o terceiro conselho é: sejam agradecidos. Puxa vida! Além de dedicar um tempo para oração, além de estar alerta, deveriam ser agradecidos. E aqui ele traz a ideia de agradecidos, ele traz a ideia de louvor a Deus, de você separar um tempo específico para louvar a Deus. E esse louvar a Deus é louvar a Deus de duas formas: louvar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, merece o nosso louvor, a nossa adoração, e pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, e no caso, na vida daqueles irmãos em Colossenses. Eu imagino aqueles irmãos em Colossenses considerando a obra de conversão que Deus fez na vida deles, libertando eles de enganos, de mentiras, da religiosidade, dos falsos deuses, das falsas doutrinas. E eles deveriam, então, ter um momento que eles pudessem ser agradecidos a Deus pelo que eles já tinham. E é interessante quando a gente conecta, né? Pelo que eles já tinham recebido de Deus e que eles tinham a palavra da verdade, o verdadeiro evangelho, que Cristo era suficiente na vida deles e que eles não teriam falta de nada. Então, só por isso, por terem Cristo, eles já deveriam ser extremamente agradecidos. E quando nós olhamos esses conselhos, irmãos, extremamente práticos, extremamente objetivos, de coisas que qualquer membro que fizesse parte daquela igreja de Colossenses fosse capaz de ler, de receber essa mensagem e colocar em prática, como que nós, Igreja Batista Jerusalém, vivendo dias tão difíceis como estamos vivendo hoje como sociedade, como nós podemos aplicar esses conselhos em nossas vidas, visando a nossa saúde espiritual, com que cada um de nós possamos ser saudáveis para que a nossa igreja seja saudável, considerando que cada um de nós somos a igreja do Senhor. Como que nós conseguimos aplicar esse texto na prática nas nossas vidas, considerando o contexto que nós estamos vivendo? E aí, irmãos, nós precisamos fazer exatamente as mesmas 3 coisas que o apóstolo Paulo recomendou e aconselhou à igreja de Colossenses. A primeira é que nós precisamos de verdade nos dedicar à oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. E como essa própria palavra significa, dedicar aqui significa ocupar o tempo. Nós precisamos ocupar o nosso tempo com oração. Considerando que, em consequência dessa quarentena, muitos de nós presos em casas, com a recomendação de não sair. Talvez, há 2 meses atrás, reclamávamos que não tínhamos tempo de orar, de falar com Deus, porque estávamos com uma vida tão tumultuada, cheia de compromissos e responsabilidades, e de repente, esse tipo de problema não existe mais. Todos nós temos tempo. Mas talvez o que é requerido de cada um de nós é a disciplina para orar, de separarmos um tempo específico, reservar aquele tempo durante o dia e ocupar este tempo para a oração. Você tem feito isso? Uma pergunta que cada um de nós deve fazer para si próprio. Se nós temos dedicado um tempo para oração, separado um tempo específico para orar.
E é interessante que quando estava orando e me preparando para trazer essa mensagem, fiquei pensando que mesmo estando em casa, quantas coisas tentam ocupar o nosso tempo. E como muitas vezes aparecem compromissos, coisas para fazer, talvez um Netflix mais interessante, alguma notícia mais interessante na internet, e o tempo vai embora, se passou mais um dia e a gente não dedicou o tempo para oração. Na prática, irmãos, nós precisamos ser disciplinados. Disciplinados para que possamos orar todos os dias. Ser disciplinado, separar um momento para orar. Você precisa lá reservar, é um conselho que eu te dou e eu tenho feito isso e acredito que é a melhor coisa a fazer. Eu vou orar. Então, que horas que eu vou orar? Vou orar às 7 horas da manhã, depois vou orar às 2 horas da tarde, depois eu vou orar às 10 horas da noite. E você ser disciplinado com você mesmo, para que você possa dedicar um tempo em oração. Assim que você acordar, antes de dormir, eu recomendo, por exemplo, irmãos, quando você acordar, a primeira coisa que você faça, dobre os joelhos, dedica um tempo ao Senhor e vai orar. Não faça nada, absolutamente nada, antes de orar. Dedica um tempo ao Senhor, fala com Deus, coloca todo o seu dia diante de Deus, suas preocupações, suas tristezas, angústias, coloca tudo diante de Deus. E depois você vai ter o dia todo pela frente para fazer tantas outras coisas e talvez tudo dentro de casa, mas dedique em primeiro lugar ao Senhor um período de oração. Eu posso te dar alguns conselhos de coisas que você pode orar e você vai ficar lá pelo menos uns 15, 20 minutos, com certeza. Você pode orar por você, nós precisamos orar por nós mesmo. Pedir para que Deus fortaleça a nossa fé, arranque as tristezas e angústias que muitas vezes se esforçam em habitar nos nossos corações. Precisamos orar por nós mesmos, precisamos orar pela igreja, interceder pelos irmãos. É importante orar uns pelos outros. Podemos orar pela nossa família, que convive conosco dentro da mesma casa. Vocês têm orado pela família de vocês, por quem está do teu lado assistindo este vídeo? Sim ou não? É algo de se pensar, porque a pessoa que está do nosso lado também precisa de oração. Os pais com os filhos com os pais, uns irmãos pelos outros. Você tem orado pelos seus familiares, pelos familiares seus que não estão, que não convivem com você? Orar por missões, pelos nossos missionários, tanto pelo suprimento, para que Deus dê o suprimento para eles, como que para que também eles possam continuar pregando a palavra de Deus. Ou seja, irmãos, nós precisamos orar o tempo todo. E se você deixar pelo acaso um momento para orar, você não vai orar na tua casa. E você vai se enfraquecer espiritualmente. E a saúde espiritual sua vai ficar debilitada. E talvez, no final de tudo isso, quando nós voltarmos a uma vida normal, ou para um novo normal, talvez você vai aparecer bem debilitado. Então, o conselho aqui que o Senhor traz para nós é, você e eu, nós precisamos da disciplina da oração. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, que o apóstolo Paulo traz para nós, é que nós precisamos estar alertas. Além de orar, precisamos estar alertas. E estar alerta significa estar atento, estar vigilante. E pelo contexto que nós estudamos aqui, pela tentativa de influência e de contaminação do evangelho verdadeiro por outras religiões, pelo montanismo, por algumas coisas que estavam vindo desde o período que eles adoravam, a questão religiosa que eles traziam àquela região em consequência daquela deusa Cibele, e aquele culto que eles prestavam naquela região, era importante que aquela igreja, para manter a saúde espiritual, que ela estivesse alerta, estivesse atenta, justamente contra essas falsas doutrinas. E como que nós hoje aplicamos isso nas nossas vidas, irmãos? Como é que nós podemos aplicar essa palavra nas nossas vidas? É estarmos atentos, lendo e obedecendo às Escrituras. É mantendo a palavra de Deus viva em nossas vidas. E aí, de novo, nós partimos por essa segunda disciplina espiritual que nós precisamos. Nós precisamos manter a regularidade da leitura da Bíblia nas nossas vidas. Se nós queremos manter a saúde espiritual, além de orar, nós precisamos também nos debruçar e investir tempo do nosso dia
lendo a palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, você tem lido a palavra de Deus nesses dias em casa? Considerando que a falta de tempo não é mais uma desculpa para nenhum de nós. E nós temos hoje tempo suficiente para dedicarmos para a leitura da palavra de Deus. Porque isso nos faz vigilante. Isso nos faz estar atento. E são tantas coisas, tantas informações que nós recebemos, informações, notícias, são tantas coisas que nós temos prazer de ler e de compartilhar. E quanta palavra de Deus, irmãos? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem gastado tempo com a palavra de Deus? Você tem compartilhado a palavra de Deus com outros? Ou a palavra de Deus tem ficado de lado, afinal de contas não estamos mais tendo culto público, então não tem a necessidade de ler a palavra de Deus. E talvez aí quando aparecem os vídeos, a gente nem se esforça talvez em pegar a Bíblia, pegar a Bíblia na mão e abrir a palavra de Deus para acompanhar aquilo que está sendo lido. Isso é muito importante, irmãos. É a nossa saúde espiritual que está em jogo. Considerando esses dias, temos recebido tantas notícias, tantas informações, tantas mensagens, tantas profecias. E como você está filtrando essa informação? Como você tem sido vigilante nesse tipo de assunto? Você só vai conseguir ser se você estiver estudando e lendo a palavra de Deus e sabendo o que Deus tem falado com você. Salmo 119, 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Palavra de Deus que ilumina nossas vidas e o caminho por onde nós vamos andar. É ela que nos ajuda a ser vigilante, identificar as ações do inimigo, identificar as falsas doutrinas. Como nós temos um lema aqui na nossa igreja, né? A Bíblia é suficiente e ela precisa ser suficiente para cada um de nós, para mim e para você. Então nós precisamos ficar atentos, ler e obedecer às Escrituras. Então eu encorajo você, seja disciplinado também com a leitura da palavra de Deus. E quero te dar alguns conselhos práticos para que você possa praticar essa palavra. Separe um tempo também. Além de um tempo de oração, separe um tempo para ler a Bíblia. No início da manhã, no final da tarde. Talvez para você funcione melhor assim, olha, todo dia às 5 horas da tarde eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou ler a Bíblia. Ou logo que eu acordar às 7 da manhã, terminei de orar, eu vou ler a Bíblia. E depois eu vou fazer as outras coisas. Mas separa um tempo, meu irmão. Dedica um tempo específico para isso. Desliga a TV. Não divida esse momento com outras coisas. Aproveita esse tempo que talvez se nós estivéssemos vivendo uma vida normal, como estávamos há 2 meses atrás, você talvez não teria esse tempo. E hoje você tem. E o que nós estamos fazendo com o tempo? Reserve um tempo para você ler a Bíblia, irmãos. Nós precisamos disso. E além disso, eu quero convidar você para você compartilhar o que você está lendo com outras pessoas. Nós gostamos de compartilhar tantas coisas, não é? Eu gosto, você gosta, todos nós gostamos. E não tem problema nenhum nisso. Mas eu quero te encorajar, compartilhe a palavra de Deus. Quantos versículos você enviou para um irmão em Cristo essa semana que passou? Você compartilhou alguma coisa? Eu quero te desafiar, eu quero fazer você pensar quantas vezes você compartilhou a palavra de Deus com alguém. Quantas vezes? Nós precisamos fazer isso, irmãos. Compartilhar notícia ruim, compartilhar tragédia, é tudo que está acontecendo nos nossos dias. Nós não temos que fazer parte dessa junção, desse fluxo de informação. Nós temos que proclamar as boas novas do Evangelho. E isso é estar atento e ajudar os nossos irmãos a ficar atentos também. E a terceira coisa, além de dedicar um tempo para oração, estarmos atentos, terceira coisa é sermos agradecidos. E talvez, isso é uma das coisas poderosas que a palavra de Deus nos incentiva o tempo todo e que é um grande desafio para cada um de nós, principalmente considerando este momento que estamos passando. Mas seja com lutas, ou seja, tudo funcionando bem, nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos ter gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito pelas nossas vidas, irmãos.
E todos os dias nós temos uma escolha a fazer. Nós temos uma escolha a fazer. Ou a gente reclama do que a gente não tem, ou das lutas que nós estamos enfrentando, ou a gente vai ser grato a Deus e vamos louvar ao Senhor pelo que o Senhor fez nas nossas vidas. É uma escolha. Eu reclamo do que está ruim ou eu agradeço o que está bom? E é uma decisão que cada um de nós temos que tomar, que nós tomamos todos os dias, irmãos. Todos os dias. E na verdade é que nós, como seres humanos, temos a tendência de olhar para o lado, olhar para as circunstâncias. E se nós olharmos para as circunstâncias hoje, é só reclamação, só tristeza, só angústia. Nenhum de nós talvez vai encontrar motivos para agradecer. Mas quando nós olhamos para o céu, para Deus, e conseguimos enxergar e relembrar o que Deus fez por cada um de nós, pela intervenção divina que o Senhor fez nas nossas vidas, quem nós éramos e quem nós somos, e tudo que Ele tem feito por cada um de nós, aí o nosso coração se enche verdadeiramente de alegria. E a gente não vai parar de louvar o Senhor. Eu gosto daquele texto que fala em Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 24, que ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E como é bom pertencer a um Deus de amor. Nós precisamos disso, irmãos, trazer a memória, trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Eu me lembro por diversas vezes, em contextos diferentes, o pastor Bernardo nos aconselhando há muitos anos atrás. Você tem dificuldade de dar graças a Deus, muitas vezes por um período de lutas e tribulações que você está passando? Algo que funciona é: pega um papel e uma caneta, escreve o que Deus fez por você e deixa isso visível durante o seu dia. E no momento que vier a tristeza, a angústia, você olha para aquele papel, para as coisas que você escreveu, listados ali o que Deus fez por você, e você encontrará motivos para glorificar o Senhor e o seu coração se encherá de alegria. Na prática, irmãos, é o que nós precisamos fazer. Lembrar do que Deus fez por mim e por você. O que Deus fez por você? Quem você era e quem você é hoje? Como era a sua vida antes de conhecer Jesus e como é hoje? Nós precisamos pensar muito além das coisas terrenas. Nós precisamos pensar nas coisas espirituais. Tantas famílias, tantos contextos que nós estávamos inseridos. Muitos aqui não tinham paz nenhuma, nem sabiam o que era isso. E hoje tem paz, tem alegria, tem família. E ainda assim temos o mais importante, a esperança da vida eterna para estarmos um dia com Cristo. Listar também as coisas que Deus fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, como diz a palavra de Deus. E agradecer a Deus sempre em oração. Agradecer, agradecer e agradecer e agradecer. Isso é um exercício, irmão. Por isso que falamos que é uma disciplina. Como devemos orar todos os dias e ler a palavra de Deus todos os dias, nós também devemos ser gratos a Deus todos os dias. Se você não tem feito isso, eu encorajo você a fazer. É maravilhoso. Nós precisamos disso. Em momentos como esse, que as pessoas ao nosso lado, as pessoas com quem a gente se conecta, muitas vezes estão tristes, angustiadas, e às vezes a gente nem sabe como reagir. Nós precisamos ajudar essas pessoas a renovar o vigor e acreditar no Deus em que nós servimos. E algo bom de ser feito neste momento é isso. Contar para as pessoas o que Deus fez por nós. E isso vai encher o nosso coração de alegria. Já partindo para o final, irmãos, é um desafio que nós temos todos os dias. E nós precisamos aceitar esse desafio como algo bom que o Senhor permitiu para nós. Por isso eu queria colocar para vocês que essa semana nós possamos ter um desafio, que nós possamos tomar para nós um desafio que eu queria propor para vocês. Primeiro, que você não compartilhe nenhuma notícia ruim essa semana com ninguém. Não compartilha. Lute para não compartilhar com ninguém notícias que vierem pelas redes sociais, por WhatsApp. É um desafio que eu faço para você. Para que você não compartilhe.
Ao invés disso, que você compartilhe todos os dias com as pessoas do seu grupo de amizade, seus amigos nas redes sociais, que você compartilhe um texto bíblico com alguém todos os dias. Você possa compartilhar a palavra de Deus todos os dias com alguém. Aquela pessoa que todo dia escreve para você, manda um texto para você, compartilhe um versículo bíblico para essa pessoa, com essa pessoa, todo dia. Você vai ver como que as coisas vão começar a mudar. Além disso, ore por essa pessoa, por um grupo de pessoas. Quero colocar para você, para que você realmente tome para si um grupo de pessoas que fazem parte do seu relacionamento, para você orar por elas, pedindo para que Deus te dê para você a oportunidade, para que você pregue a palavra para essas pessoas. Além disso, que você também assume o desafio de orar no mínimo 3 vezes durante o dia. Uma sugestão: ore de manhã, logo que você acordar, uma no meio ou no final da tarde, e uma antes de você um momento antes de você dormir. Que pelo menos 3 vezes ao dia você possa dedicar um período de oração. E que você possa deixar esse período como fixo. 7 da manhã, 5 da tarde, 9 da noite. E orar mesmo, e dedicar esse tempo para a oração. E logicamente, né? O texto bíblico que você for compartilhar, que você possa gastar, investir um tempo durante o dia para ler a Bíblia. Seja no início do dia, no final do dia, no início da noite. Mas que separe tudo. Da mesma forma que muitas vezes nós paramos para assistir uma minissérie no Netflix. Que você possa parar e falar: agora eu vou ler a Bíblia. Afinal de contas, todos nós temos tempo para fazer essas coisas hoje. É um desafio, irmãos. E para que nós possamos ser práticos com a gratidão a Deus, escreve no papel o que Deus fez por você nos últimos anos. Escreva no papel e deixa fixo lá, num lugar bem visível. Um lugar tradicional é a geladeira, não é? As pessoas gostam de pendurar coisa na geladeira, passar pela geladeira e ver lá o que está escrito. Escreve e põe lá na geladeira as coisas que Deus fez por você. E durante a semana, quando bater a tristeza, a ansiedade, a preocupação, aí você vai lá neste lugar, visível, e lê em voz alta o que o Senhor fez por você. Eu tenho certeza, irmãos, que o nosso coração vai se encher de alegria. E no final do dia, irmãos, nós precisamos ser disciplinados. Como diz o texto, dediquem-se à oração, disciplina espiritual. Eu preciso me disciplinar com a oração. Estejam alertas, atentos. Para isso precisamos ler a palavra de Deus. Estejam disciplinados com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus o tempo todo. E por fim, sejam agradecidos, sejam disciplinados de demonstrarem a sua gratidão ao Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Dessa forma, irmãos, nós conseguiremos, mesmo com o isolamento social e com esse período de quarentena, nós conseguiremos manter a nossa vida como cristãos e nós como igreja uma maneira saudável espiritualmente. Conseguiremos ser uma igreja saudável. Não ser, né, mas manteremos, né, a nossa vida saudável como corpo de Cristo. Então eu quero neste momento orar por você, para que o Senhor te abençoe, te fortaleça e nos ajude como igreja, né? Colocar em prática esse texto bíblico tão simples e bem objetivo, para que nós tenhamos essa disciplina com oração, com estudo da palavra de Deus, demonstração de gratidão ao Senhor, que isso vai nos ajudar, irmãos, a nós termos dias melhores na presença de Deus. Amém? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo cuidado que o Senhor tem tido, Deus, por nós como igreja, e nos abençoar de uma forma tão especial, Pai, num momento tão oportuno, com essas ferramentas digitais, de forma que ainda que com isolamento social, nós podemos, Deus, nos conectar e juntos estudarmos a Tua Palavra. Nos ajuda em nome de Jesus a colocar em prática, Senhor, esse texto. De termos, Senhor Jesus, a disciplina de orarmos, a disciplina de estudar a Tua Palavra, de ler a Bíblia, e termos a disciplina de sermos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. É um desafio de todos os dias, ó Pai, e nós queremos colocá-lo em prática, ó Pai, porque sabemos, Senhor Jesus, que os dias são maus,
mas ao mesmo tempo, hoje nós temos, ó Deus, tempo para dedicar para essas disciplinas espirituais. Por isso nos ajuda, ó Pai, para que a gente não perca o tempo ou coloque o nosso tempo em outras coisas que não vão produzir nada de bom para a nossa vida espiritual, mas pelo contrário, que a gente possa não apenas entender, mas colocar em prática essa palavra. Nós temos a convicção que uma família, uma igreja e pessoas que oram, que leem a Bíblia e que demonstram sempre gratidão a Deus, são pessoas que são saudáveis espiritualmente. E esse é o nosso desejo, ser saudável espiritualmente. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, glórias a Deus por essa mensagem, e eu queria trazer uma mensagem para você que ainda não é um cristão e que ouvindo essa mensagem e tenha sentido que Deus falou com você. Eu quero dizer que a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida seria você entregar a sua vida para Jesus. E esse Jesus maravilhoso, bondoso e que me amou você, morreu na cruz para me salvar e te salvar dos nossos pecados e nos dar uma nova vida. E esse Jesus quer dar uma nova vida para você. Uma vida onde você vai poder se relacionar com esse Deus todos os dias, através de uma vida de oração, através do estudo da sua palavra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E isso vai ser, com absoluta certeza, a melhor experiência que você possa ter na sua vida. Por isso, se você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida ao governo de Jesus, quero convidar que você faça essa oração comigo neste momento, que você repita essa oração. Eu tenho certeza que será a melhor decisão que você vai tomar em toda a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que eu tive de ouvir a Tua palavra. Me perdoa dos meus pecados, dos meus erros que cometi até o dia de hoje. Eu quero me arrepender de todos os erros, das falhas e dos pecados cometidos e te pedir que o Senhor me aceite como seu filho e eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda a colocar em prática a Tua palavra, pois eu quero a partir de agora viver e obedecer aos Teus mandamentos. Assim eu oro e te agradeço por me aceitar como seu filho na sua família espiritual. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Que bom que nós tivemos essa oportunidade de cultuar e adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Não se esqueça, seja disciplinado, irmãos. Seja disciplinado em dedicar tempo para oração, dedicar tempo para estudar a palavra de Deus, que é a forma de estarmos atentos, e seja grato ao Senhor. Eu quero ver fotos nas nossas redes sociais, aí no WhatsApp da igreja, fotos da lista que vocês fizeram sobre as coisas que Deus fez na sua vida e qual que foi o lugar da sua casa que você colocou a listinha, se foi na porta da geladeira, se foi em cima do micro-ondas, onde é que foi, mas o importante é ela estar visível para que você durante toda a semana tenha motivos para glorificar o nome do Senhor. Muito feliz, irmãos, que juntos, mesmo com distanciamento, estamos alimentando a nossa vida espiritual, dedicando esse tempo para cultuar ao Senhor. Não esqueça de compartilhar esse link, o link deste culto, com seus amigos, conhecidos, familiares, para que nós possamos alcançar vidas, mesmo de forma remota ou de forma virtual. E assim, irmãos, que você tenha uma ótima semana na presença de Deus. Eu tenho a convicção, se nós colocarmos em prática essa palavra, eu, você, a nossa família, a nossa igreja, nós seremos saudáveis espiritualmente. Eu quero orar por você, abençoar você e abençoar a sua família em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tivemos na Tua presença em cultuar ao Senhor. Foi maravilhoso, Deus, ter esse tempo juntamente com a nossa família dentro de casa, mas ao mesmo tempo conectado com tantos irmãos, ó Pai, e utilizando das ferramentas digitais. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, e nós queremos ser uma igreja saudável. Nos ajude a colocar em prática essa palavra, ocupando um tempo, Deus, para orar
estando atento, ou seja, também dedicando um tempo para a leitura da Tua Palavra, que é a forma, Pai, clara que a Tua Palavra nos ensina que nós devemos, ó Pai, estar vigilantes, e nos ajude também a ser gratos a Ti, sempre agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E assim, Pai, que o Senhor possa nos abençoar a nossa semana, que nós possamos ter uma semana maravilhosa na presença de Deus, contando com a Tua presença com cada um de nós. Fica conosco, ó Pai, ainda que estamos em isolamento social, para nós a bênção é ter a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor possa mandar embora todo tipo de medo, todo tipo de preocupação, todo tipo de ansiedade que possa estar perturbando a Tua igreja, o Teu povo, e que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer alegria, que o Senhor possa refrigerar a alma de cada um dos Teus filhos, ó Pai, que estão ouvindo e que estão fazendo essa oração neste momento. Como diz a Tua palavra no Salmo 23, refrigera a minha alma, refrigera a alma do Teu povo que está em casa, refrigera a alma do Teu povo, Deus, que está sofrendo, e que eles possam se deleitar na presença do Senhor, ó Pai, de uma forma poderosa e especial. E assim nós confiamos que teremos uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Muito obrigado por este culto e pela certeza que teremos a Tua companhia conosco durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Come on. Trouble won't throw me, won't break me, won't scare me no more. Fear must have thought I was faithless when it came from my heart. 'Cause I got a song that will never die. I know your love is the reason why. Come on! I'll sing the night into the morning. I'll sing the praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, you say, so let me go. Come on! Tell me, did the enemy panic when you took up that cross? Tell me, did the darkness cry mercy as you rolled back that rock? 'Cause I know your love is the life in mine. I know your love is the reason why. I'll sing the night into the morning. I'll sing the fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, can you say Jesus? Let the devil know not today. Whenever I say your name, Jesus, let the devil know not today. No, 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 not ever again. Come on, this is the best. You never stood down death, crushed the devil's head. Come on, fear is just a... Come on, the fight beneath your feet. I'm standing on Jesus' name. So let the devil know not today. Let the devil know not today. No, 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 not ever again. Come on, Jesus, let the devil know not today. Not today, not today.
today.